Olá a todos, meu nome é Lucas Henrique de Azevedo Valadão e eu estarei apresentando o trabalho intitulado de Paládio Metal 1 Metal 2 suportado em carbono, modificado por escândio, níquel e galho para atuar em célula combustível em meio alcalino, que foi feito sob a supervisão do professor Dr. Josimar Ribeiro. E esse é, portanto, um trabalho baseado na tecnologia das células a combustível, que muitos veem como sendo bastante promissora para o futuro e aplicável em vários diferentes cenários. Algo que é bastante nítido na sociedade global hoje é a nossa necessidade urgente por fontes de energia que sejam renováveis e não poluentes, mas que sejam ao mesmo tempo eficientes em cumprir com a função para a qual são propostas, dentro do cenário em questão. E uma boa alternativa que vem sendo estudada nas últimas décadas são as células a combustível, que são dispositivos eletroquímicos que funcionam de forma semelhante a uma pilha. E um dos principais tipos dessas células é a célula combustível de etanol direto, o DEFC, que usa etanol como alimentação. Porém, ainda é necessário o desenvolvimento de catalisadores que viabilizem o uso desses dispositivos de forma ampla, e esse é o objetivo desse trabalho. Para isso, foram sintetizados 4 catalisadores baseados em paládio e suportados em carbono, mostrados no slide como uma proporção molar percentual, 2 deles contendo níquel e 2 contendo escândio, sendo que um de cada também contém galho. Foi sintetizado também um de escândio puro, novamente suportado em carbono. Eles foram sintetizados com sais precursores dos metais, com ácido cítrico e etileno glicol e com carbono Vulcan XC72. Cada um desses catalisadores foi analisado através de difração de raio-x e por análises eletroquímicas para avaliar as suas viabilidades de uso. Os difratogramas de raio-x apresentam os picos referentes ao paládio, com sua estrutura cúbica de face centrada. Nas amostras contendo níquel, um estudo do parâmetro de Rage dos deslocamentos dos picos indica uma melhor formação de LIGO na presença de galho, porém significativa formação de óxido. As amostras de escândio, porém, elas sofreram uma formação de óxido bem menor, mas não necessariamente houve melhoras na formação de liga. As voltametrias cíclicas que foram realizadas em solução aquosa de hidróxido de potássio apresentam os picos catódicos atribuídos à redução do óxido de paládio. As amostras de níquel apresentam também picos atribuídos à presença desse metal, e nas duas amostras contendo galho, a região inicial da varredura nódica é mais inclinada, o que indica sua presença. E os picos nas amostras de escândio, porém, não ficaram tão bem definidos. As cronoamperometrias, que foram realizadas em solução de hidróxido de potássio em etanol, elas são importantes expressões da estabilidade do catalisador e do comportamento da sua superfície ao longo do tempo. Todos esses cronoamperogramas eles apresentam uma drástica queda na densidade do corrente já no começo da análise, já que inicialmente, com os seus sítios ativos livres, o catalisador atua com uma alta taxa de adsorção. À medida que a reação de combustão, porém, vai ocorrendo, os sítios vão sendo ocupados, inclusive por espécies intermediárias, quando elas não são devidamente oxidadas a tempo, como monóxido de carbono ou acetadeído, no caso aqui do etanol, e essas espécies vão envenenando então a superfície catalítica, atrapalhando o desempenho do catalisador. Ao longo da análise, a gente pode ver que existe uma queda menos brusca vinculada a fenômenos de degradação do catalisador, como é facilmente visto nas amostras contendo níquel. Essa queda, porém, ela não acontece nos catalisadores de escândio. Particularmente no contendo galho, a corrente passa a crescer, e no catalisador binário, a densidade de corrente é a maior aqui observada, apesar de ser variável. Mas isso tudo sugeriria que acontecem fenômenos que competem com os de degradação. Finalizando, catalisadores contendo escândio para uso em células não são tão comuns assim na literatura ainda, mas apresentaram um comportamento curioso e diferente em alguns ensaios eletroquímicos, sendo a realização de novos estudos sobre os mesmos interessante para a área. Agradeço a sua atenção e espero que ele tenha contribuído de alguma forma com esse breve resumo. Obrigado.